Davi Nascimento tinha 52 anos quando viu sua vida inteira escrita num cartaz de homenagem. A solução era dele. Criada aos 13, ridicularizada na escola, enterrada em silêncio por quase 4 décadas. E agora estava ali, estampada com outro nome, outro rosto, aplausos que nunca foram seus. Ele podia continuar invisível, aceitar a paz de quem nunca incomoda. Ou podia fazer a pergunta que destrói homens inteiros. Quanto vale o seu nome quando o mundo decide que você não merece ser lembrado? Disseram que ele era louco, que memória prega peças, que homens sem diploma não escrevem histórias assim. Mas Davi guardava um caderno azul, uma data que não mentia, e a lembrança queimando de um menino que jurou nunca mais levantar a mão. Se inscreve agora e diz de onde você está assistindo, porque essa história vira rápido, e você vai querer estar aqui quando o silêncio se quebrar. Davi Nascimento atravessou o portão da universidade com os olhos baixos. Ele carregava a mochila de ferramentas nos ombros. O peso era familiar, confortável até. A manhã estava clara. O sol batia nas paredes de tijolo. Estudantes passavam falando alto. Davi desviava deles como quem evita esbarrar em móveis caros. "Bom dia", ele disse ao segurança. O homem acenou sem olhar. Davi seguiu para o setor de manutenção. Trocou uma torneira, consertou uma fechadura, assinou a planilha. Ninguém falou com ele além do necessário. Ele também não falava. "Pronto", disse ao supervisor. "Valeu, Davi." No caminho de volta, ele passou pelo mural da entrada. Cartazes coloridos anunciavam uma cerimônia. Homenagem acadêmica. Professor Augusto Pires. Contribuição histórica para a engenharia estrutural. Davi leu por hábito. Não tinha interesse real. Então seus olhos travaram numa frase técnica. Distribuição radial de carga em estruturas de contenção adaptativa. Sua respiração falhou. Ele conhecia aquela frase. Não porque tinha lido em algum lugar, porque tinha escrito, com 13 anos, no caderno velho que guardava no armário. "Senhor, tá tudo bem?" perguntou uma estudante. Davi piscou. "Tô, desculpa." Ela seguiu em frente. Ele ficou parado, olhando o cartaz, sentindo algo antigo acordar dentro dele. Algo que doía, algo que queimava. Davi saiu da universidade. Não correu, mas seus passos estavam mais rápidos. Suas mãos tremiam levemente. Em casa, ele guardou a mochila. Bebeu água. Sentou na cadeira da cozinha. A frase voltou à mente. Distribuição radial de carga. Ele tinha escrito aquilo. Tinha certeza. Tiago chegou na hora do almoço. Ele jogou a mochila no sofá. Seus olhos brilhavam. "Pai, você viu o cartaz da homenagem?" Davi estava fritando ovo. "Vi. É o professor Pires. O cara é tipo uma lenda. Resolveu um problema que ninguém conseguia." Davi virou o ovo devagar. "É. A cerimônia vai ser cheia. Vou tentar assistir. Pode até abrir portas para mim. Sabe como é." "Sei." Tiago pegou um copo, encheu de suco. O trabalho dele é sobre distribuição de carga em estruturas adaptativas. Revolucionário. Mudou os parâmetros de segurança em várias construções. A caneca escorregou da mão de Davi. Bateu na pia. Não quebrou, mas o barulho ecoou. "Pai?" "Nada." Escorregou. Tiago olhou para ele. "Tá pálido." "Tô cansado." O filho voltou para o quarto. Davi ficou parado, olhando a pia, ouvindo o eco do nome. Augusto Pires. À noite, quando Tiago dormia, Davi entrou no quarto. Foi até o armário. Subiu num banquinho. Alcançou a caixa no alto. Ele carregou a caixa para a sala. Abriu devagar. Papel velho, cheiro de tempo fechado. E lá estava. O caderno azul. Capa gasta. Nome escrito com caneta preta. Davi Nascimento. 1986. Ele abriu na página marcada. Viu sua caligrafia adolescente. Desenhos, cálculos e a frase, exatamente a mesma. Distribuição radial de carga em estruturas de contenção adaptativa. Ele fechou os olhos. Sentiu vergonha.
Sentiu orgulho, sentiu raiva. No dia seguinte, ele voltaria à universidade. Davi entrou na biblioteca cedo, antes das aulas começarem. O lugar estava vazio, só uma atendente atrás do balcão. Bom dia, ele disse. Ela levantou os olhos, sorriu de leve. Bom dia, posso ajudar? Eu queria ver o resumo de um trabalho, do professor Augusto Pires. Você é aluno? Não, trabalho na manutenção. O sorriso dela ficou menor. Entendo. Qual o título? Davi repetiu o nome do trabalho. A mulher digitou no computador. Demorou. Olhou para a tela, depois para ele. Esse material é restrito para consulta acadêmica. O senhor poderia procurar um professor orientador? Eu só preciso ver o resumo. Pode ser só a introdução. É que o sistema pede justificativa. O senhor está fazendo alguma pesquisa? Davi respirou fundo. Tô tentando entender uma coisa. Só isso. Ela hesitou. Vou ver o que consigo. Mas só o resumo público. Posso imprimir. Obrigado. Ele esperou 10 minutos. Ela voltou com 3 páginas. Davi pegou o papel. Leu de pé. Ali estava. A estrutura completa. Os mesmos diagramas. Os mesmos princípios. Encontrou o que precisava? Perguntou ela. Encontrei. Ele saiu da biblioteca. O papel dobrado no bolso. O coração batendo mais rápido. No corredor, viu Helena Rios. Ela era coordenadora. Ele sabia porque já tinha consertado a fechadura da sala dela. Ela passou por ele. Davi pensou em falar, em pedir ajuda, em mostrar o papel. Mas não falou. Ela já tinha passado. E ele ficou ali, parado, sentindo a mesma vergonha de sempre. A vergonha de achar que ninguém ia acreditar. Davi tocou a campainha da casa da mãe. Dona Célia abriu a porta. Ela tinha 74 anos, cabelos brancos, mãos firmes. Davi, que surpresa boa! Oi, mãe! Ela serviu café. Ele sentou na mesma cadeira de sempre. A casa cheirava a sabão e bolo. Trouxe uma coisa, ele disse. Puxou o caderno da mochila. Colocou na mesa. Dona Célia olhou. Seus olhos se encheram de algo que Davi não conseguia nomear. Esse caderno, ela disse devagar. É. Faz tempo que não vejo ele. Eu também. Ela tocou a capa. Você voltou daquela feira de ciências chorando, lembra? Davi desviou o olhar. Lembro. O professor riu de você na frente de todo mundo. Disse que você tinha copiado. Que menino pobre não fazia conta assim. Mãe, eu não vim aqui pra... Você jurou que nunca mais ia levantar a mão. Nunca mais ia mostrar nada que fazia. Davi sentiu a garganta apertar. Eu sei. Dona Célia abriu o caderno. Passou os dedos nas páginas. Olha aqui. A data. Março de 86. Você tinha 13 anos. Eu sei a data. E esse trabalho que estão homenageando, quando foi publicado? Davi puxou o papel impresso. Mostrou. 91. Ela olhou para ele, sem piscar. 5 anos depois. Pode ser coincidência? Davi. Pode, mãe. Você sabe que não é. Ele fechou os olhos. Sentiu o peso de tudo. Da humilhação antiga. Do silêncio forçado. Da vida inteira sendo empurrado para o canto. Eu não sei o que fazer, ele disse. Você sabe. Não sei, mãe. Você sempre soube. Ela fechou o caderno. A questão é se você vai ter coragem. Davi entrou no prédio administrativo da universidade. Procurou a recepção do departamento acadêmico. Uma mulher jovem atendeu pelo interfone. Em que posso ajudar? Eu queria entender como funciona o reconhecimento de autoria. De autoria? De qual trabalho? De um trabalho científico, que foi publicado. O senhor é o autor? Eu acho que sim. Silêncio. Por favor, suba. 3º andar. Sala 302. Ele subiu, bateu na porta. Entrou numa sala pequena. 2 funcionários. Computadores, papéis empilhados. Boa tarde, disse o homem mais velho. O senhor tem um processo aberto? Não. Eu vim fazer uma pergunta. Sobre autoria? Isso.
O senhor tem vínculo institucional? É professor? Pesquisador? Davi hesitou. Não. Trabalho na manutenção. O homem trocou um olhar com a colega. Entendo. E qual é a situação? Eu escrevi uma solução quando era menino, e ela foi usada num trabalho publicado, sem meu nome. O senhor tem comprovação formal, publicação prévia, registro de autoria? Tenho o caderno, com as datas. E os cálculos. Caderno? É, de quando eu tinha 13 anos. Outro silêncio. Mais longo. Senhor, sem vínculo acadêmico e sem comprovação formal fica muito difícil. Além disso, ideias não são patenteáveis, só métodos registrados. Mas não é só ideia, é a solução completa, passo a passo. Mesmo assim, o senhor precisaria de um parecer técnico, de um professor reconhecido, alguém que ateste a originalidade. Davi sentiu o chão ceder. E se o trabalho for do professor que usou minha solução? Então o senhor precisa de provas muito sólidas e de um advogado. Eu não tenho advogado. Então sugiro que o... Senhor, pense bem antes de abrir um processo. Essas coisas podem ser... complicadas. Davi saiu da sala. Desceu as escadas devagar. Sentiu o peso familiar. O peso de ser ignorado. De falar com paredes. Na saída passou por Helena Rios novamente. Ela entrava apressada. Olhou para ele. Reconheceu o rosto. Mas não parou. E Davi pensou, pela primeira vez, em desistir. Davi estava na cozinha quando Tiago chegou. O filho jogou a mochila na cadeira. Viu o caderno azul na mesa. Isso é o quê? Davi não respondeu imediatamente. Tiago pegou o caderno. Abriu. Folheou. Pai, isso é seu? É. De quando? De 1986. Tiago leu uma página. Depois outra. Seus olhos se arregalaram. Isso aqui é complexo. Você fez isso sozinho? Fiz. Com 13 anos? Fiz. Tiago olhou para o pai. E por que você nunca falou disso? Davi não respondeu. Pai? Por que não adiantou falar? Tiago fechou o caderno. Sentou. Isso tem a ver com a homenagem, não tem? Davi assentiu. Você acha que copiaram de você? Eu não acho. Eu sei. Tiago ficou quieto, processando. Então sua expressão mudou. Raiva. Pura raiva. E você não vai fazer nada? Já tentei. Eles não ouvem. Quem não ouve? A universidade, o departamento. Eles pediram prova formal, vínculo acadêmico. Eu não tenho isso. Mas você tem o caderno, tem a data, tem tudo. Não é suficiente. Tiago se levantou. Começou a andar. Isso é absurdo. É roubo. Eu sei. Então a gente precisa procurar alguém. Alguém de dentro. Alguém que tenha poder. Filho, eu não quero estragar sua vida com isso. Estragar? Pai, você deixar isso quieto que estraga, porque ensina que a gente aceita ser pisado. Davi olhou para o filho. Viu determinação. Viu raiva justa. Tem uma coordenadora, ele disse devagar. Helena Rios. Já cruzei com ela. Parece justa. Então fala com ela. E se ela não acreditar? Aí a gente procura outra pessoa. Mas você precisa tentar. Davi respirou fundo. Tá bom. Amanhã? Amanhã. Tiago tocou o ombro do pai. O silêncio também tem custo, só que ele cobra por dentro. Davi esperou Helena sair da reunião. Ele estava no corredor, com o caderno na mão, o coração batendo forte. Ela passou. Ele deu um passo à frente. Doutora Helena? Ela parou. Olhou para ele. Sim? Desculpa incomodar. Meu nome é Davi. Eu trabalho na manutenção. Eu lembro. Você consertou minha fechadura. Isso. Eu preciso de 5 minutos. Só 5. Ela olhou o relógio. Hesitou. Sobre o quê? Sobre a homenagem do professor Pires. Helena franziu a testa. O que tem a homenagem? Eu acho que o trabalho dele não é original. Silêncio. Ela o olhou de um jeito diferente, com um ceticismo contido. Essa é uma acusação séria. Eu sei, por isso preciso falar com alguém. Helena suspirou.
5 minutos. Na minha sala. Eles entraram. Ela fechou a porta. Sentou, cruzou os braços. Fala! Davi abriu o caderno. Colocou na mesa. Mostrou as páginas. Apontou as datas. Explicou a feira de ciências. A humilhação. O silêncio. Helena ouviu. Mas sua expressão não mudou muito. O senhor tem provas além do caderno? Tenho a data. Tenho testemunhas. Minha mãe. Meu antigo professor. Testemunhas familiares não contam muito. E professor de escola não tem peso técnico. Mas o caderno é de 86. O trabalho dele é de 91. Datas não provam autoria. Podem provar coincidência, ou inspiração, ou acesso indireto. Davi sentiu a frustração subir. Então o que eu preciso? Prova de que o professor Pires teve acesso ao seu caderno. Documento, registro, e-mail, algo formal. Eu não sei se isso existe. Helena suspirou de novo. Olha, eu vou verificar o básico, ver se tem algo nos arquivos, mas não posso prometer nada. E o senhor precisa entender que fazer esse tipo de acusação tem consequências. Eu entendo. Tem certeza? Tenho. Ela olhou para o caderno, depois para ele. Algo mudou no olhar dela. Algo pequeno, mas real. Eu vou ver o que posso fazer. Davi saiu da sala, com uma esperança frágil, mas viva. Helena mandou mensagem. Consegui marcar uma conversa com o professor Pires. Amanhã, 16h. Você pode vir? Davi respondeu. Vou. No dia seguinte, ele chegou meia hora antes. Esperou no corredor. Helena apareceu. Acenou. Eles entraram juntos na sala de reuniões. Augusto Pires já estava lá. Sentado, sorridente, cabelos grisalhos, terno azul. Ar de quem estava acostumado a ser admirado. Helena, querida, como vai? Bem, professor. Obrigada por receber a gente. Claro, sempre disponível. Ele olhou para Davi. E você é? Davi Nascimento. Trabalho na manutenção. Prazer. Augusto estendeu a mão. Davi apertou. A mão do professor era firme, confiante. Senta, por favor. Eles sentaram. Helena começou. Professor, o Davi tem uma questão sobre o seu trabalho premiado. Que interessante. Qual questão? Davi puxou o caderno. Eu escrevi essa solução em 86, e ela é idêntica ao seu trabalho de 91. Augusto pegou o caderno. Folheou devagar. Seu rosto não mudou. Ele leu algumas páginas. Depois fechou. Isso é fascinante. Fascinante? Sim, você tinha talento. É uma pena que não seguiu carreira acadêmica. Eu não segui porque fui humilhado. E porque não tive oportunidade. Entendo. Mas sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo um jovem brilhante que chegou a uma solução parcial, intuitiva, mas incompleta. Não é parcial. É completa. Davi, você tinha 13 anos. Meu trabalho envolveu anos de pesquisa. Modelagem computacional, validação experimental, peer review. Mas a base é minha. Augusto sorriu. De novo. Calmo. A base é universal. Essas ideias flutuam, inspiram. É assim que a ciência funciona. Se o seu caderno inspirou alguém que chegou até mim, isso é um tipo de vitória. Você deveria se orgulhar. Davi sentiu o sangue subir. Você está dizendo que eu deveria agradecer? Estou dizendo que memória prega peças, e que reivindicar algo sem prova formal pode ser perigoso. Helena interrompeu. Professor, existe algum registro de mentoria ou consultoria envolvendo o nome do Davi? Augusto hesitou. Só um segundo. Não que eu me lembre. Posso verificar? Claro, mas duvido que encontre algo. Foi há décadas. Eles saíram. Davi estava tremendo. Helena tocou seu braço. Ele sabe. Como você sabe? Pela pausa, quando eu perguntei sobre o registro. Davi olhou para ela. E agora? Agora a gente procura o registro, porque se ele sabe, tem algo escondido. Davi voltou à biblioteca na manhã seguinte. Ele procurou a mesma atendente. Preciso ver registros antigos,
de Olimpíadas Escolares, feiras de ciências. Isso não fica aqui. Fica no arquivo municipal. Onde é? No centro, mas precisa de autorização. Que tipo de autorização? Depende do que você procura. Davi anotou o endereço. Foi até o arquivo. Uma sala pequena, cheiro de papel velho. Uma funcionária cansada atrás do balcão. Boa tarde. Eu queria consultar registros de 1986. Que tipo de registro? Feira de ciências. Escolas municipais. A mulher suspirou. Isso não está digitalizado. Teria que procurar nas caixas. Mas só professores e pesquisadores podem acessar. Eu posso falar com alguém responsável? O responsável está de férias. Volta semana que vem. Davi sentiu a raiva subir, mas manteve a voz baixa. E se eu trouxer uma autorização escrita? De quem? Do coordenador acadêmico? Aí sim, mas tem que ser no papel timbrado. Ele saiu dali. Foi direto para a universidade. Procurou Helena. Ela estava em reunião. Ele esperou 1 hora. Quando ela saiu, estava tensa. Davi, não agora. Eu preciso de uma autorização. Para o arquivo municipal. Eu não posso te dar isso. Não sem justificativa formal. Mas você disse que ia ajudar. E estou ajudando. Mas tem limites. Eu também tenho superiores. Davi olhou para ela. Viu medo. Viu recuo. Entendo. Ele foi para casa. Sentou na cozinha. Sentiu o peso da burocracia. Ela não gritava. Não batia. Só fechava portas. Devagar. Uma de cada vez. E ele percebeu que essa era a estratégia. Cansar. Desanimar. Empurrar para a desistência. Helena recebeu um e-mail da reitoria. Assunto: cerimônia de homenagem. Ela abriu. Leu. Solicitamos cuidado especial com comunicações externas nos próximos dias. Evitar ruídos desnecessários que possam prejudicar o evento institucional. Ela fechou o e-mail. Olhou para o telefone. Pensou em ligar para Davi. Hesitou. Quando ligou, sua voz estava diferente. Mais rápida, mais defensiva. Davi, sobre a autorização. Vai demorar, tem trâmites. Quanto tempo? Não sei, talvez depois da cerimônia. Depois? O clima aqui está delicado. Davi sentiu o chão ceder de novo. Entendi, obrigado mesmo assim. Ele desligou. Ficou olhando para o caderno. Sentiu solidão, profunda, pesada. À noite, Tiago chegou. Viu o pai quieto demais. Não conseguiu? Não. E agora? Não sei. Tiago sentou ao lado dele. Pai, a gente pode procurar uma jornalista. Alguém que investigue isso. Não, isso vira circo. Eu não quero virar espetáculo. Mas se você ficar sozinho, eles ganham. E se eu virar espetáculo, eles também ganham. Porque vão dizer que eu tô buscando atenção. Tiago respirou fundo. Então o que você vai fazer? Não sei, filho. Não sei. Mas naquela noite, Davi não dormiu. Ele pensou na jornalista. Pensou na exposição. Pensou no isolamento. E percebeu que o sistema contava exatamente com isso. Com o medo de falar. Com a vergonha de existir. No dia seguinte, ele mandou mensagem para Tiago. Você conhece alguma jornalista séria? Que não faça sensacionalismo? A resposta veio rápida. Conheço. Janaína Duarte. Ela é boa? Quer que eu marque? Davi olhou para a mensagem. Respirou fundo. Marca. O café era pequeno, perto do campus. Davi chegou antes. Escolheu uma mesa no canto. Pediu água. Janaína apareceu 15 minutos depois. Cabelos curtos, jeans, blusa preta, mochila de couro. Ela cumprimentou com um aceno e sentou. Você é o Davi? Sou. Tiago me contou um pouco, mas quero ouvir de você. Davi puxou o caderno. Colocou na mesa. Eu escrevi isso em 86. O professor Pires publicou a mesma coisa em 91. E agora vão homenageá-lo. Janaína pegou o caderno. Abriu. Leu devagar. Não interrompeu. Não fez cara de espanto. Só leu. Você tentou falar com a universidade? Ela perguntou. Tentei. Eles pediram prova formal.
Vínculo acadêmico. Eu não tenho. E o professor? Você falou com ele? Falei. Ele disse que memória prega peças, que eu deveria me orgulhar de ter inspirado. Janaína fechou o caderno. Olhou para Davi. Você quer o quê? Reconhecimento? Dinheiro? Vingança? Quero que meu nome seja lembrado com justiça. Só isso? Só isso. Ela assentiu. Vou te falar uma coisa. Eu não publico nada sem provas, e caderno não é prova suficiente. Mas eu posso te orientar. Buscar arquivos públicos, documentos, registros. Sem publicar? Sem publicar, até ter certeza. Davi sentiu um peso sair do peito. Obrigado. Não me agradeça ainda. Isso pode não dar em nada. Eu sei, mas você me ouviu. Já é diferente. Janaína pegou um caderno pequeno. Anotou datas, nomes, lugares. Vou começar pelos arquivos da época. Feiras, Olimpíadas, escolas. Se o seu trabalho foi apresentado, tem registro em algum lugar. E se não tiver? Aí a gente procura outra coisa. Mas sempre tem algo. Eles terminaram o café. Janaína guardou o caderno dela. Davi, uma coisa. Isso vai doer. Mexer com universidade, com professor famoso. Você tem certeza? Tenho. Então, vamos em frente. Davi tocou a campainha de uma casa simples. Portão verde, jardim pequeno. Um homem idoso abriu, cabelos brancos, óculos grossos. Sim? Professor Mário, eu sou Davi Nascimento. O senhor me deu aula em 85. O homem franziu a testa. Olhou bem. Demorou. Então seus olhos se abriram. Davi? O menino quieto? Sou eu. Meu Deus, quanto tempo? Entra. Eles sentaram na sala. Café servido, biscoitos. O professor Mário sorria. Você cresceu, casou, tem filhos? Tenho um filho, Tiago. Que bom. E trabalha com o quê? Manutenção, na universidade. Ah, o sorriso diminuiu um pouco. Entendo. Davi puxou o caderno. Professor, o senhor lembra da Feira de Ciências de 86? O homem pegou o caderno. Abriu. Sua expressão mudou. Lembro. Você apresentou um trabalho sobre estruturas, muito avançado. E o que aconteceu? Você foi ridicularizado. O coordenador disse que tinha copiado, que não era possível um menino fazer aquilo. O senhor acreditou? Não. Eu sabia que você era brilhante. Calado demais para o tamanho da cabeça. Mas brilhante. Por que não me defendeu? O professor suspirou. Tirou os óculos. Porque eu era jovem. Tinha medo. E porque o coordenador tinha poder. Eu lamento. Lamento muito. Davi sentiu algo se mexer dentro dele. Não era raiva. Era reconhecimento. O senhor assinaria um depoimento? Dizendo que eu apresentei esse trabalho? Assinaria. Mas não sei se vale alguma coisa. Vale, porque prova que eu não inventei isso agora. O professor Mário escreveu o depoimento à mão. Assinou. Datou. Davi guardou o papel. Caminhando de volta, ele sentiu algo diferente. Sua história não era imaginação. Era lembrada, por alguém além da mãe. Davi voltou à universidade. Foi direto ao setor administrativo. Pediu para ver o documento de mentoria que Augusto tinha mencionado. Qual documento? Perguntou o funcionário. Um registro antigo, envolvendo meu nome, Davi Nascimento. O homem digitou. Olhou a tela. Não vejo nada aqui. Pode procurar em arquivo físico? Arquivo físico é restrito. Precisa de autorização do coordenador. Posso falar com o coordenador? Ele não está. Volta semana que vem. Davi saiu frustrado. Foi até a sala de Helena. Bateu, ela abriu. Parecia cansada. Davi, eu tô ocupada. Só uma pergunta. Como eu acesso arquivos antigos, documentos internos? Você não acessa. Só pessoal autorizado. Mas e se tiver algo sobre mim? Então você faz um pedido formal e espera a análise. Davi voltou para o trabalho. Trocou lâmpadas, consertou uma pia, assinou planilhas. No fim do dia foi ao banheiro. Quando saiu, um segurança o parou.
Senhor, preciso ver sua identificação. Por quê? Protocolo. Revisão de acesso. Davi mostrou o crachá. O segurança anotou. Obrigado. Pode seguir. Mas Davi entendeu o recado. Ele estava sendo vigiado. Sendo marcado. Como se fosse suspeito. Achei. Saída. Recebeu um e-mail do RH. Pedimos que justifique sua presença em setores fora do escopo de trabalho. Ele leu 3 vezes. Sentiu a humilhação. Pequena, calculada, constante. Naquela noite, ele escreveu tudo num caderno novo. Datas, nomes, conversas, negativas. Ele não pediria mais permissão. Buscaria um caminho formal que eles não pudessem ignorar. Helena saiu da reunião com a reitoria. Seu estômago estava embrulhado. O vice-reitor tinha feito uma piada. Cuidado com os curiosos. Às vezes eles têm ideias acima da capacidade. Todos riram. Helena não riu. Ela foi direto para os arquivos internos. Mostrou o crachá. Entrou. Procurou caixas antigas. De 90, de 89. Encontrou uma pasta. Mentoria informal, professor Augusto Pires. Abriu. Tinha papéis. Atas de reunião. E-mails impressos. Então ela viu. Uma anotação à mão. Davi Nascimento, caderno estruturas, curiosidade promissora, verificar aplicação futura. Data: abril de 1990. 1 ano antes da publicação. Helena fotografou com o celular. Guardou a pasta. Saiu devagar. Seu coração batia forte. Ela foi para a sala. Fechou a porta. Olhou a foto de novo. Sentiu vergonha. Vergonha de ter sido neutra por tanto tempo. Vergonha de ter parte nesse silêncio. Pegou o telefone. Ligou para Davi. Você não está errado. E agora eu posso provar. Davi e Helena se encontraram no café fora do campus. Ela mostrou a foto. Ele leu. Releu. Suas mãos tremeram. Isso prova que ele sabia, ele disse. Prova que ele teve acesso e que sabia da data. O que eu faço agora? A gente protocola um pedido formal. Audiência, investigação ética, anexa tudo. O caderno, o depoimento do professor e isso. E se negarem? Eles não podem negar. Não com documento interno. Davi respirou fundo. Então vamos. Eles passaram a tarde montando o pedido. Janaína ajudou com a redação. Tiago trouxe cópias autenticadas. No dia seguinte, Davi entrou no protocolo. Entregou o envelope grosso. A funcionária recebeu. Carimbou. Deu o número. Prazo de resposta? Ele perguntou. 15 dias úteis. A cerimônia é em 10 dias. Não depende de mim, senhor. Davi saiu. Helena estava esperando do lado de fora. Protocolou? Protocolei. Agora a gente espera. Mas não precisaram esperar muito. No dia seguinte, Davi recebeu uma ligação. Senhor Nascimento? É do departamento jurídico. Seu pedido foi recebido, mas devido ao volume de processos e à agenda institucional, a análise será feita após a cerimônia. Não. A cerimônia é sobre o trabalho que eu questiono. Precisa ser antes. Compreendo sua ansiedade, mas há trâmites. Trâmites ou manobra. Silêncio. Senhor, vou anotar sua preocupação. Eu exijo prazo claro, por escrito, e audiência antes da homenagem. Não é assim que funciona. Então me explica como funciona. A voz do outro lado ficou mais fria. Vamos analisar e retornaremos. Davi desligou. Sua voz tinha sido alta, firme. Ele nunca tinha falado assim. Sentiu medo. Mas também sentiu algo novo. Ele tinha tomado posição. E isso mudava tudo. O e-mail chegou 2 dias depois. Augusto Pires queria uma conversa. Pessoal e reservada. Local, seu gabinete. Davi aceitou. Helena quis ir junto. Ele recusou. Isso é entre mim e ele. O gabinete era amplo, livros nas paredes, diplomas emoldurados, poltrona de couro. Augusto estava atrás da mesa, sorrindo. Davi, senta. Café? Não, obrigado. Como preferir. Augusto juntou as mãos. Vim propor algo. Uma solução amigável. Que tipo de solução?
Reconhecimento discreto, uma menção no trabalho, um rodapé e uma compensação financeira. 50 mil. Davi olhou para ele. 50 mil? É um valor justo. Você poderia investir, ajudar seu filho. E em troca, você retira o pedido e não fala com a imprensa. Davi ficou quieto. Pensou em Tiago, na bolsa, nas oportunidades. Pensou no dinheiro que nunca teve. Então pensou na palavra rodapé, na palavra discreto, e percebeu que era pagamento de novo, só que legalizado. Não, ele disse. Augusto parou de sorrir. Davi, pensa bem. Você não tem como vencer. Eu tenho 30 anos de carreira. Publicações, conexões. Você tem um caderno velho? Eu tenho a verdade. Verdade? Augusto riu baixo. Verdade é o que se consegue provar. E provas precisam de credibilidade. Você acha que alguém vai acreditar em você contra mim? Vão. Não vão. E se você insistir, vai se arrepender. Seu filho, sua família, tudo vai ser exposto, questionado. Davi se levantou. Suas pernas estavam fracas, mas ele não caiu. Eu rejeito sua oferta. Augusto ficou sério. Então prepare-se, porque a guerra começou. Davi saiu. Fechou a porta. No corredor, encostou na parede. Respirou fundo. A máscara tinha caído. E agora ele sabia. Não era sobre justiça. Era sobre poder. E Augusto estava disposto a tudo para proteger o dele. Tiago chegou em casa com o rosto fechado. Jogou a mochila no chão. Davi estava na cozinha. Que foi? Reprovaram meu trabalho. O professor disse que estava abaixo do padrão. Qual trabalho? O de metodologia. Aquele que eu levei meses fazendo. Ele deu nota 4, sem justificativa. Só falou que faltava rigor. Davi sentiu o sangue gelar. Quem é o professor? Professor Marcelo. Ele é amigo do Pires. Filho. Não, pai. Eu sei o que você vai dizer. Que eu devia me afastar. Que isso é culpa sua. É. Não é. Tiago sentou. Sua voz estava firme. Eu nasci num mundo que escolhe quem merece ser ouvido. Se a gente não lutar contra isso, a gente vira cúmplice. Davi olhou para o filho. Viu coragem. Viu raiva justa. Eles vão pressionar mais, Davi disse. Vão tentar te prejudicar. Deixa. Eu aguento. Tiago, você pode perder a bolsa. E você pode perder sua dignidade. O que é pior? Davi não respondeu, porque não tinha resposta. À noite, ele ficou acordado, pensando em recuar, pensando em proteger o filho. Mas então lembrou da frase de Tiago. O silêncio também tem custo, só que cobra por dentro. E Davi percebeu que sua luta não era apenas dele. Era o tipo de fronteira que definia que homem ele seria, que pai ele seria. Na manhã seguinte, ele mandou mensagem para Helena e Janaína. Vamos em frente, eu não recuo. Davi tocou a campainha da mãe. Dona Célia abriu, viu o rosto do filho. Entra. Ela serviu chá. Eles sentaram na varanda. O silêncio foi longo. Ofereceram dinheiro, Davi disse, e uma menção discreta. Você aceitou? Não. Por quê? Porque era pagamento de novo, só que legalizado. Dona Célia tocou a mão do filho. E agora estão pressionando o Tiago? Estão. E você está com medo? Estou. Medo de quê? De estragar a vida dele, de não conseguir proteger. Dona Célia segurou o rosto de Davi. Olhou nos olhos dele. Filho, silêncio também destrói. Só que devagar. Você acha que o Tiago vai ser feliz sabendo que o pai dele aceitou ser apagado? Ele vai ser seguro. Seguro não é o mesmo que inteiro. Davi sentiu os olhos arderem. Mãe, eu não sei se consigo. Você já conseguiu, quando recusou o dinheiro, quando protocolou o pedido, quando levantou a voz. Mas e se eu perder? Aí você perde de pé. E isso já é uma vitória. Davi chorou. Sem barulho, sem espetáculo. Só chorou. Dona Célia o abraçou. Seu nome é herança, não é moeda. Não deixa ninguém comprar. Quando Davi saiu,
Mandou mensagem para Helena. Pode marcar a audiência. Eu estou pronto. A audiência foi marcada para 3 dias antes da cerimônia. Helena recebeu a confirmação por e-mail. Depois recebeu uma ligação. Coordenadora Rios, é da reitoria. Precisamos cancelar a audiência. Questões administrativas. Que questões? Incompatibilidade de agenda. Membros da comissão não estarão disponíveis. Então remarcamos para outro dia antes da cerimônia. Não há datas disponíveis. Helena sentiu a raiva subir. Vocês estão obstruindo o processo. Estamos seguindo o protocolo. Protocolo ou pressão? Silêncio. Coordenadora, cuidado com o tom. Helena desligou. Pegou o telefone de novo. Ligou para o gabinete do reitor. Exigiu falar com ele. Foi atendida por uma secretária. O reitor está em reunião. Então eu espero. Pode demorar. Eu espero. Helena ficou no corredor por 2 horas. Sentiu o peso da escolha. Ela poderia perder o cargo, perder amizades, perder futuro, mas então pensou em Davi, na humilhação dele, no silêncio forçado. O reitor finalmente a recebeu. Helena entrou. Fechou a porta. Falou claro. Se cancelarem a audiência, eu torno público o documento interno e explico o motivo do cancelamento. O reitor a olhou. Você está ameaçando? Estou protegendo a verdade. Você vai perder muito, Helena. Eu sei. Ele suspirou. A audiência será mantida, mas não espere clemência. Helena saiu. Mandou mensagem para Davi. Confirmado. Daqui a 3 dias. Davi estava no corredor da universidade quando leu. Encostou na parede. Respirou fundo. O próximo passo seria o mais doloroso. Mas ele estava pronto. Na véspera da audiência, os comentários começaram. Davi ouviu no refeitório. No corredor. Na sala de ferramentas. Ele está buscando dinheiro. Quer aparecer. Ressentimento. Ninguém falava com ele diretamente, mas todos falavam perto dele, alto o suficiente para ser ouvido. Um colega disse: Davi, você tem certeza disso? O professor Pires é respeitado. Você pode sair machucado. Eu já estou machucado. Mas pode piorar. Davi não respondeu. À tarde, viu um cartaz novo. Homenagem ao professor Augusto Pires, uma vida dedicada à ciência. A foto dele. Sorridente, confiante. Davi sentiu algo quebrar dentro. Não era raiva, era cansaço, profundo, pesado. Ele foi para casa, sentou na cozinha, abriu o caderno azul, olhou sua caligrafia adolescente, pensou em rasgar, em queimar, em esquecer. Então o telefone vibrou. Mensagem de Helena. Eu vou falar a verdade, mesmo que me custe tudo. Davi leu 3 vezes. Sentiu algo acender de novo. Pequeno, mas vivo. Ele guardou o caderno na mochila. Foi dormir. Teve pesadelos. Acordou suando, mas não desistiu. Na manhã seguinte vestiu a camisa limpa, penteou o cabelo, pegou a mochila. Tiago estava na porta. Pai, eu vou com você. Não precisa. Eu vou. Eles saíram juntos. O céu estava pesado. O ar frio. Davi entrou na universidade sentindo cada olhar, cada sussurro, cada julgamento. Mas continuou caminhando. Porque parar agora seria morrer por dentro. O auditório era pequeno, mesas dispostas em U, cadeiras duras, ar-condicionado alto demais. Davi entrou com Helena. Tiago ficou do lado de fora. A comissão já estava instalada. 5 membros, 3 homens, 2 mulheres. Todos mais velhos. Todos sérios. Augusto Pires estava do outro lado, com um advogado. Terno escuro, pasta de couro. O presidente da comissão bateu o martelo. Sessão aberta. Caso número 342. Questionamento de autoria. Davi sentou. Suas mãos tremiam. Ele as escondeu debaixo da mesa. Senhor Nascimento, disse o presidente, o senhor tem 15 minutos para apresentar sua alegação. Davi se levantou. Caminhou até o centro. Colocou o caderno na mesa. Meu nome é Davi Nascimento.
Eu escrevi essa solução em 1986. Tinha 13 anos. Apresentei numa feira de ciências. Fui ridicularizado. Disseram que eu tinha copiado. Ele abriu o caderno. Mostrou as páginas. Aqui está a data, a caligrafia, os cálculos, tudo original. Um dos membros interrompeu. Senhor Nascimento, data em caderno não comprova nada. Pode ser escrita depois. Eu tenho testemunha, professor aposentado, que estava na feira. Testemunha não técnica. Davi respirou fundo. Eu tenho documento, interno, provando que o professor Pires teve acesso ao meu trabalho. Helena se levantou. Entregou cópias. A comissão leu. O silêncio ficou mais pesado. Augusto pediu a palavra. Posso responder? Pode. Ele se levantou. Calmo, elegante. Senhores, eu respeito a paixão do senhor Nascimento, mas paixão não é prova. Aquele documento menciona um caderno. Não diz que usei. Não diz que copiei. Apenas que vi. Inspiração não é roubo. Mas a solução é idêntica, Davi disse. É similar, não idêntica. E similaridade acontece. Mentes trabalhando no mesmo problema chegam a conclusões parecidas. 5 anos depois, Davi sentiu a voz subir. Com a mesma estrutura, as mesmas palavras? Palavras técnicas são universais. Um membro da comissão falou. Professor Pires, o senhor tem formação acadêmica, publicações, reconhecimento internacional. O senhor Nascimento não tem formação formal. Como podemos acreditar que ele, aos 13 anos, desenvolveu algo que levou décadas para ser aceito? Augusto sorriu. Exatamente minha dúvida. Davi sentiu o chão ceder. Eles estavam julgando credibilidade, não verdade. Helena pediu a palavra. Posso falar? O presidente hesitou. Você não é parte. Sou testemunha e tenho informação relevante. Prossiga. Helena se levantou. Sua voz estava firme. Eu encontrei esse documento porque procurei. Não porque apareceu. Ele estava escondido, arquivado de forma irregular. E a nota manuscrita é clara. Fala em aplicação futura, 1 ano antes da publicação. Isso não prova apropriação, disse o advogado de Augusto. Não, mas prova acesso, prova conhecimento e prova cronologia. O presidente bateu o martelo. Vamos ouvir os dois lados e decidir. Davi olhou para Helena. Ela acenou levemente. Ele olhou para Augusto. O professor não sorria mais. A verdade tinha um tipo próprio de força. Ela obrigava todos a se posicionarem. O presidente da comissão olhou para Davi. Senhor Nascimento, como explica o fato de nunca ter publicado, nunca ter buscado registro formal? Porque eu era criança. E porque fui humilhado. Me disseram que eu não era capaz, que tinha copiado. Eu acreditei. Então permaneceu em silêncio por décadas? Sim. E agora, quando o professor Pires será homenageado, decide falar? Não. Eu decidi falar quando vi meu trabalho roubado. A homenagem só tornou urgente. Augusto se levantou. Com todo respeito, isso soa conveniente. Um homem sem formação, sem carreira acadêmica, vê uma chance de ganhar notoriedade e inventa uma história. Eu não inventei, Davi disse. Sua voz estava baixa, mas firme. Eu vivi. Memória é falível. Minha mãe lembra. Meu professor lembra. O documento comprova. O documento comprova que eu vi um caderno, não que usei. Helena interrompeu. Professor Pires, por que a nota fala em aplicação futura? Porque era interessante, promissor, mas incompleto. Se era incompleto, por que a solução final é idêntica? Não é idêntica. É evoluída. Evolução mantém o núcleo, não o copia palavra por palavra. Augusto perdeu o controle por 1 segundo. Sua voz subiu. Você não sabe do que está falando, Helena. Você não tem formação técnica para julgar isso. Mas tenho olhos para ver datas e integridade para não ignorar. O silêncio caiu na sala. Pesado, incômodo. Um membro da comissão falou.
Coordenadora Rios, essa acusação é grave. Está dizendo que o professor Pires mentiu? Estou dizendo que as evidências merecem investigação, não proteção. O presidente bateu o martelo. Isso é suficiente. Vamos suspender para deliberação. Não. Davi deu um passo à frente. Eu quero falar mais uma coisa. Senhor Nascimento, por favor. O presidente suspirou. 1 minuto. Davi olhou para a comissão. Para Augusto. Para Helena. Eu não vim aqui por dinheiro. Não vim por fama. Vim porque meu filho me perguntou que tipo de homem eu sou. E eu não consegui responder. Porque passei a vida inteira pedindo desculpas por existir. Sendo empurrado para o canto. Aceitando ser invisível. Mas agora eu não aceito mais. Porque dignidade não vem de diploma. Vem de verdade. E a verdade é que esse trabalho é meu. Sempre foi. E eu mereço ser lembrado. Ele sentou. Suas mãos ainda tremiam. Mas seu peito estava mais leve. A comissão saiu para deliberar. Davi ficou sentado. Helena ao lado. Augusto do outro lado. Ninguém falou. 30 minutos depois voltaram. A comissão decidiu suspender a homenagem até conclusão de perícia técnica independente e abrir investigação formal sobre apropriação de autoria. Davi respirou. Profundo. Tremido. Não era vitória completa, mas era reconhecimento. Era espaço. Era voz. A notícia se espalhou rápido. Homenagem suspensa, investigação aberta, universidade em crise. Davi saiu do auditório. Tiago o esperava. Abraçou o pai. Sem palavras. Helena recebeu uma ligação. Coordenadora Rios, você está afastada do cargo. Efetivo imediato. Ela desligou. Olhou para Davi. Valeu a pena. Você perdeu tudo. Não. Eu ganhei integridade. Nos dias seguintes, a universidade tentou controlar o dano. Comunicado oficial. Compromisso com a verdade. Investigação transparente. Janaína publicou reportagem. Sem sensacionalismo. Com fatos, datas, documentos. O caso ganhou repercussão. 2 semanas depois, a perícia concluiu. A apropriação comprovada. Estrutura idêntica. Cronologia confirmada. Davi recebeu o relatório em casa. Leu sentado na cozinha. Suas mãos tremiam. Mas não de medo. De alívio. À noite, chamou Tiago. Filho, eu preciso te falar uma coisa. Fala. Eu não vou mais pedir desculpas por ser quem eu sou. Tiago sorriu. Nunca devia ter pedido. Eu sei. Mas agora eu sei mesmo. Eles jantaram juntos. Conversaram sobre futuro, sobre bolsa, sobre possibilidades. No fim, Tiago perguntou. Pai, valeu a pena? Davi pensou. Olhou para o caderno na mesa. Para o relatório. Para o filho. Valeu. O resultado oficial chegou 6 semanas depois. Documento assinado. Carimbo da reitoria. Reconhecimento de autoria original. Davi Nascimento, 1986. Apropriação indevida comprovada. Retratação pública. Reparação institucional. Davi leu sozinho. Sentado na cozinha. Suas mãos tremiam. Mas não desabou. Apenas respirou. A universidade anunciou mudanças. Programa de integridade acadêmica. Revisão de processos. Helena foi convidada para novo cargo. Consultoria. Longe do brilho. Perto do que importava. Augusto Pires se aposentou. Sem homenagem. Sem despedida pública. Apenas uma nota breve. Davi foi convidado para dar uma palestra. Sala cheia. Estudantes, professores, curiosos. Ele entrou nervoso. Colocou o caderno na mesa. Olhou para os rostos. Meu nome é Davi Nascimento, e essa é minha história. Ele contou tudo. A feira, a humilhação, o silêncio, a descoberta, a luta. Ninguém riu. Ninguém interrompeu. Todos ouviram. No fim, uma estudante levantou a mão. Senhor Davi, o que o senhor diria para quem passa por isso hoje? Ele pensou. Eu diria que dignidade não vem de quem te valida. Vem de você não aceitar ser apagado. Aplausos. Davi saiu da sala. Tiago o esperava do lado de fora. Pai, você foi bem. Obrigado, filho.
Eles caminharam juntos. Davi guardou o caderno na mochila. Não como ferida, como prova. Prova de que sua vida não tinha sido erro. Prova de que ele existia. O céu estava limpo. O ar fresco. Davi respirou fundo. Pela primeira vez em décadas, sentiu o corpo leve, pronto para viver o que faltava.